Olá pessoal, eu sou o professor Nivaldo Galvão, canal NG Matemática. Eu queria pedir para vocês, pessoal, quem puder dar um joinha no vídeo e principalmente se inscrever no canal e compartilhar esse canal de matemática, NG Matemática, para seus colegas, tá? Então o tema da nossa aula, pessoal, hoje é o cálculo da área de um retângulo, de uma região retangular. Mais uma vez, pessoal, eu vou salientar a importância dos números decimais nos cálculos matemáticos, né? Ele entra em muitas situações. Para quem viu a aula de multiplicação e divisão, comentei sobre isso. Há um exemplo aqui, ó. Quantas placas de grama, como da figura abaixo, serão necessárias para revestir todo esse campo de futebol? Pessoal, as duas formas, ó, a placa de grama e o estádio de futebol, o campo de futebol, eles têm o formato de um retângulo. Então, eu tenho que calcular a área dessa placa de grama e a área do campo de futebol. Então, como que eu faço para calcular a área? Só que eu vi um detalhe aqui importantíssimo que você não pode dar bobeira. Por exemplo, ó, aqui a medida da placa está em centímetro e do campo de futebol está em metro. Ó. Como está pequeno aqui, eu vou aumentar. Tem 110 metros de comprimento esse campo aqui. 110 metros de comprimento e 75 metros de largura. Então, vamos calcular a área da placa. Só que como está medida em centímetro e aqui está em metro, nós temos que converter sempre numa mesma unidade de comprimento. Sempre numa mesma unidade de comprimento. Ou seja, eu tenho que transformar esse centímetro aqui em metro. Pessoal, mas isso não é problema. É só você voltar para o lado da mão esquerda, duas casinhas a vírgula. Professor, como assim? Ó? 40 centímetros, né? Vamos fazer aqui, 40 centímetros. Aí você volta duas casas a vírgula. Ah, professor, mas o 40 não tem vírgula. Lembra que eu comentei na aula passada que quando o número não tem vírgula, está sempre aqui no final dele? Você coloca no final e pega essa vírgula e volta duas casas. A casa 0 e casa 4. A vírgula fica antes do 40. Ou seja, 40 centímetros equivale a 0,40 metros. Tá? Ou 0,4 simplesmente. O número aqui, a largura agora, 62,5 centímetros. 62,5 centímetros. Ó. Volta duas casas, vírgula. Peguei aqui, ó, mudei para cá, sempre lá da mão esquerda. Sempre duas casas para converter centímetro em metro. A vírgula fica antes dos 625, ficando assim, ó. Aí, pessoal, tá transformado o centímetro em metro. É só voltar duas casas, a vírgula para o lado da mão esquerda. Agora que eu tenho em metros as medidas da placa, é só aplicar a formulinha do cálculo da área. Como que é essa formulinha? Como é uma região retangular, é só você pegar o comprimento e multiplicar pela largura. O comprimento da, da placa de grama é 0,625 metros. Vai multiplicar com a largura da placa, 0,4. Não precisa nem pôr o zerinho depois do 4, né? Tá vendo, pessoal? Multiplicação de números decimais. Vamos fazer aqui no rascunho. 0,625 vezes 0,4. 4 vezes 5 dá quanto? 20. Fica 0. Sobe 2. 4 vezes 2, 8. Mais 2 que subiu. 8 mais 2, 10. Fica 0, sobe 1. 4 vezes 6, 24. Mais 1 que subiu, 25. Fica 5. Sobe 2. Agora, para terminar. 4 vezes 0 dá 0. Mais 2 que subiu, 2. Pessoal, o zero não precisa nem multiplicar, né? Como que eu coloco a posição da vírgula mesmo de posição?
quem vai mandar? As casas que tem depois da vírgula. No caso aqui, esses dois números envolvidos têm vírgula, os dois são decimais. Então eu vou contar. Aqui a vírgula. 1, 2, 3. Embaixo. Uma casa depois da vírgula. No total, tem 3 casas em cima e mais uma embaixo depois da vírgula. Eu tenho 4 casas decimais. 4 casas. Então eu conto aqui no resultado 4 casas sempre para o lado da mão esquerda. 1, 2, 3, 4. A vírgula vem aqui, ó. E aqui no começo eu preencho com 0 quando está faltando espaço vazio, eu preencho sempre com 0. Então ficou assim, pessoal, 0,2500. Na prática eu só vou pôr 0,25. Então vamos pôr a resposta aqui. A área da placa de grama equivale a 0,25. Como as unidades envolvidas aqui é o metro, então é o metro, repetir 2 vezes o m de metro, então é metro elevado ao quadrado, metro quadrado. Então essa aí é a área da placa de grama. Agora vamos fazer a mesma coisa com a área do campo de futebol. Que os dois números envolvidos são números inteiros. Ele não tem vírgula, né? Então é mais prático para fazer. Eu vou pegar o comprimento dele, 110 metros, e vou multiplicar com a largura do campo, 75 metros. Então a área desse campo de futebol vai ser a multiplicação desses dois números envolvidos aí. Vamos fazer aqui no rascunho. 110 vezes 75. Pessoal, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o 7 agora, multiplicação pelo 7. Lembra que não pode pôr o algarismo aqui? Quem quiser pôr 0 pode. Quem não quiser, põe um mais, que eu gosto de pôr sempre o sinal de mais aqui embaixo. Faz pelo 7 agora. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. E para terminar agora, 7 vezes 1, 7 de novo. Pessoal, vamos somar com calma. Baixo 0, baixo 5. 7 mais 5, 12. Fica 2, sobe 1. E 1 mais 7 que subiu, 8. Dá 8.250 metros quadrados. Vamos colocar aqui, ó. Essa é a área do campo de futebol. 8.250 metros quadrados. A pergunta é, pessoal, quantas placas de grama serve para revestir esse campo de futebol? Então eu vou pegar esse resultado aqui da área do campo e dividir pelo resultado da área da placa de grama. Aí eu sei a resposta. Então, ó, eu vou pegar 8.250 e vou dividir por 0,25. Note, pessoal, que eu nem coloco esses dois zerinhos aqui, tá? Porque no número decimal ele não é significativo, não. Ele não tem significado, nem precisa usar os zeros aqui no final do número. Agora, quando é número inteiro, aí ele tem importância, aí tem que usar, tá vendo? O número inteiro é número que não tem vírgula. Então, vamos revisar divisão de números decimais. Eu tenho aqui a vírgula e após ela eu tenho duas casas, casa 2 e casa 5. Aqui, nem vírgula eu tenho. Nem vírgula eu tenho. Então eu coloco a vírgula e vou empatar o número de casas. Se eu tenho duas casas aqui dentro da chave, eu tenho que ter duas casas fora da chave também. Então, como eu não tenho casinha nenhuma aqui, você sempre preenche com 0. Uma, duas. E agora, pessoal, ficou empatado o jogo? Ficou. Duas casas após a vírgula aqui fora. E aqui dentro, duas casas depois da vírgula também. Depois que você fez isso, esse é o primeiro passo. Igualar o número de casas decimais, ou seja, casas depois da vírgula. Segundo passo, você copia o número sem a vírgula agora. Fica o número sem vírgula, fica 825.000 dividido, agora não tem mais vírgula, 25. Nem precisa pôr esse zero à esquerda aqui, tá? Aí, beleza, pessoal? Vamos fazer essa divisão junto?
Então nós temos aqui, ó. Vou pegar o chapeuzinho só no 82. Quantos 25 cabe no 82? Porque o 8 é pouco, né? Se pegar o 8 e o 2, formou 82, é maior. Beleza, dá para fazer. 3, 25. 25 mais 25, 50. Mais um 25, 75. É o mais perto que eu consigo chegar. Então vou usar 3. 3, 25 dá 75. 75. Quem quiser fazer essa continha aqui para ficar emprestando, pessoal, pode fazer de baixo para cima. Quem não quiser ficar emprestando aqui por 2, né? 75 para chegar no 82, né? Pode fazer assim, se quem quiser. Vai dar 7. Dessa maneira, 7. Agora abaixo, próximo algarismo. Quem é o próximo? 75. Aí, pessoal, 75. 75, uma maravilha. Por quê? Porque agora eu sei que vai dar 3 de novo. 3,25 dá 75 certinho, ó. Essa divisão deu exata. Sobra 0. E esses 3 zerinhos aqui, ó, eu posso acrescentar aqui na resposta. 1, 2, 3. Então, você desce os 3 aqui, quem quiser, ou pega os 3 e acrescenta aqui na resposta. Então, para revestir esse campo inteiro, vai precisar de 33 mil placas de gramas, como essa daqui. É a alternativa D, que é a resposta correta. Valeu, pessoal? Obrigado. Quem puder dar um joinha no vídeo. E o principal, pessoal, se inscrever no canal e compartilhar o canal Energia Matemática, o canal do professor Nivaldo Galvão. Pessoal, obrigado pela atenção e até a próxima aula.